O cristão levará muitas cusparadas. Parte 01, dia 5 de maio de 2026. Dei as costas aos que me batem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondi o meu rosto da vergonha e da cusparada. Isaías 50, versículo 6. De quem fala isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Não podemos duvidar do que Isaías aqui escreveu a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não é esta uma das profecias às quais nosso próprio Senhor se referiu no incidente registrado no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no versículo 31? Então tomou consigo 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá, porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido, injuriado e cuspido, e o açoitarão e o matarão. Uma profecia tão notável de açoites e cusparadas como esta que está agora diante de nós deve certamente referir-se ao Senhor Jesus Cristo. Sua realização mais elevada e seguramente encontrada somente nele. De quem mais? Deixe-me perguntar. Você não poderia imaginar que o profeta falou se você lesse o capítulo inteiro? De quem mais ele poderia dizer ao mesmo tempo? Eu visto os céus de escuridão e faço de pano de saco sua cobertura. Dei minhas costas aos batedores e minhas bochechas aos que me arrancaram os cabelos. Que descida da onipotência que cobre os céus com nuvens para a condescendência graciosa que não cobre a sua própria face, mas permite que seja cuspida. Nenhum outro poderia ter falado de si mesmo, a não ser aquele que é Deus e homem. Ele deve ser divino. De que outra forma ele poderia dizer: Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios um deserto. E, no entanto, ele deve ser ao mesmo tempo um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, pois há uma estranha profundidade de fatos nas palavras. Acreditamos que o orador neste versículo é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, o Filho de Deus e o Filho do Homem, nosso Redentor, e o Juiz de Israel, a quem eles feriram com uma vara na bochecha, que aqui declara lamentavelmente as aflições pelas quais ele passou. Temos diante de nós a linguagem da profecia, mas é tão precisa como se tivesse sido escrita no momento do evento. Isaías pode ter sido um dos evangelistas. Então ele descreve exatamente o que nosso Salvador suportou. Acreditamos que o orador neste versículo é Jesus de Nazaré. Já lhes apresentei na leitura das Escrituras algumas das passagens do Novo Testamento em que são descritas a flagelação e a vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos pela primeira vez no tribunal de seus compatriotas em Mateus 26 e lemos: Então cuspiram em seu rosto e o esbofetearam. Do sumo sacerdote, entre seus próprios compatriotas, que primeiro de todos os atos vergonhosos de escárnios foram forjados sobre ele. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. O desprezava e o abominava, e não queria nada com ele. Os lavradores de seu próprio pai diziam entre si: Este é o herdeiro, matemo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. O mesmo tratamento, ou algo semelhante, foi concedido a ele no palácio de Herodes, onde ainda existia a sombra dos dedos de uma realeza judaica lá, o que eu poderia chamar de uma mistura padrão de poder gentio e judeu. Ocupou o tribunal, mas nosso Senhor não se saiu melhor na companhia unida, pelos dois combinados. O Senhor foi tratado com igual escárnio, Lucas 23, 11,
Herodes, com seus homens de guerra, o desprezaram e zombou dele, e o vestiu com um manto lindo. Rapidamente veio sua terceira provação, e ele foi totalmente entregue aos gentios. Então Pilatos, o governador, o entregou ao cruel processo de flagelação. A flagelação, como tem sido praticada no exército inglês, é atroz. Uma barbárie que deveria nos fazer corar pelo passado e resolver acabar com ela no futuro. Como é que tal horror foi tolerado por tanto tempo em um país onde nem todos somos selvagens? Mas o chicote não é nada entre nós comparado com o que era entre os romanos. Ouvi dizer que era feito de tendões de bois e que nele estavam torcidos os ossos dos dedos das ovelhas com lascas de ossos, a fim de que cada golpe pudesse abrir caminho com mais eficácia na pobre carne trêmula, que foi mutilada por seus golpes terríveis. A flagelação era uma punição tão grande que geralmente era considerada pior do que a própria morte. E, de fato, muitos pereceram enquanto o suportavam, ou logo depois. Nosso abençoado Redentor deu as costas aos batedores, e os aradores fizeram socos profundos ali. Oh, espetáculo de miséria! Como podemos suportar olhar para ela? Isso também não foi tudo, pois o soldado de Pilatos, reunindo todo o bando, como se não bastasse para a zombaria, a menos que todos fossem reunidos, o ridicularizaram com uma entronização zombeteira e coroações mímicas, e, quando o fizeram novamente, esbofetearam e feriu e cuspiu-lhe no rosto. Não havia nenhum tipo de crueldade que a sua falta de coração pudesse inventar que eles não exercessem sobre sua bendita pessoa. Seu esporte brutal tinha total indulgência, pois sua vítima, inocente, não ofereceu resistência nem protesto. Este é seu próprio registro de sua paciente resistência. Eu dei minhas costas para os batedores. Eis o seu rei. Eu o trago a vocês nesta manhã, em espírito, e clamo: eis o homem. Vire para cá todos os seus olhos e corações, e olhe para os desprezados e rejeitados pelos homens. Olhe com reverência e amor, com admiração por seus sofrimentos e amor por sua pessoa. A visão exige adoração. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo que Jesus Cristo fez por nós no madeiro. Eu te louvo e te adoro, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.